Olá, aqui é Lucas Mitrô do canal Menos Peso Mais Saúde e no vídeo de hoje falaremos sobre grounding ou aterramento, que nada mais é do que entrar em contato com a superfície do planeta, trocar elétrons com o planeta através de pisar descalço no chão, abraçar uma árvore, nadar em um rio ou em um oceano. Ao final do vídeo de hoje vocês vão saber a física e a biologia por trás dessa prática ancestral que é o grounding e saber todos os benefícios que isso pode trazer para a sua vida. O objetivo desse canal é prover informações técnico-científicas de forma objetiva para você fazer melhores escolhas na sua vida e buscar a melhor versão de si mesmo. Eu posso dizer que praticar o grounding é uma coisa essencial para você ser a melhor versão de si mesmo. Eu sou fisioterapeuta, educador físico, formando em nutrição, tenho 5 pós-graduações na área de saúde. Desde 2007 atendo como personal trainer e fisioterapeuta particular e desde 2010 tenho uma consultoria onde já atendi mais de 1000 pessoas ao redor do mundo. Contextualizando o tema de hoje, na superfície do nosso planeta flui elétrons em uma corrente contínua que é mantida pela chamada corrente elétrica atmosférica global. Essa corrente elétrica contínua, ela conecta tudo que está na superfície do planeta e há um fluxo de elétrons contínuo e ilimitado, mantido pela diferença de potencial da nossa atmosfera. E o mais interessante é que através também de uma corrente contínua de elétrons que o nosso corpo opera, contraindo músculos, gerando pensamentos, gerando mensagens para o coração, para o batimento cardíaco, por exemplo. Essa corrente contínua, diferente da corrente alternada criada pelos seres humanos, essa corrente contínua de elétrons no planeta é a base científica para o grounding. E se pararmos para pensar, o grounding ou aterramento é um hábito ancestral. Os nossos ancestrais dormiam no chão, só andavam descalços ou com sapatos feitos de couro e não de borracha sintética isolante. O estilo de vida moderno nos afastou desse aterramento contínuo que nós sempre vivenciamos. Hoje temos polímeros de carbono dos asfaltos isolando a gente do contato com o planeta. A gente anda sobre carros com pneus de borracha isolante. A gente anda com tênis com sola de borracha isolante. Então hoje muitas pessoas passam o dia inteiro, às vezes a semana inteira, sem conectar com essa energia do planeta, com esse fluxo de elétrons que existe no planeta. Esse contato com o solo é descrito desde o século XIX como estratégia de cura, mas nessa época, obviamente, sem uma explicação científica que justificasse como acontece hoje. Esse circuito elétrico do planeta opera em ciclo de 24 horas, que também é chamado de curva de Carnegie. Esse ciclo de 24 horas acredita ser o fator mais importante para a regulação do nosso ciclo circadiano, que influencia diretamente na liberação de hormônios. Isso foi comprovado por estudo militar com 100 indivíduos, onde 50% deles foram mantidos em um bunker isolado da luz do sol e os outros 50% em um bunker também isolado da luz do sol, porém isolado eletricamente. 100% dos indivíduos do bunker não isolado eletricamente mantiveram um ciclo circadiano hormonal intacto, enquanto que 100% dos indivíduos mantidos no bunker isolado eletricamente tiveram alterações no ciclo circadiano, comprovando que essa curva de Carnegie, esse ciclo de 24 horas dessa energia que flui na superfície do nosso planeta, talvez seja o fator mais importante na regulação do nosso ciclo noite e dia, chamado ciclo circadiano, ciclo da noite e do dia. Em 1963, o ganhador do Prêmio Nobel, Richard Feynman, demonstrou o efeito umbrella, efeito guarda-chuva, ou seja,
quando um corpo de um indivíduo está em contato com o planeta, ele tem o mesmo potencial elétrico do planeta. Isso causa um anulamento, diminuição ou repelimento de ondas eletromagnéticas emitidas a esse corpo. Isso foi comprovado em 2005 com um estudo onde colocaram indivíduos numa sala com fitas que captam ondas eletromagnéticas no tórax, no abdômen e na coxa. Essas fitas mediam potencial elétrico de condutibilidade da pele sob influência de um campo eletromagnético de um aparelho eletrônico. Quando esses indivíduos eram aterrados, quando se colocavam um bracelete no tornozelo com um fio ligado à terra, o corpo parava de ser influenciado por ondas eletromagnéticas do aparelho, ou seja, um efeito protetivo contra ondas eletromagnéticas, que cada vez mais saem estudos mostrando efeitos potencialmente deletérios, inclusive associação de uso de celular com câncer de cérebro, câncer de testículo, diminuição de contagem de espermatozoide, diminuição de massa óssea. Então, o campo eletromagnético ele influencia diretamente o funcionamento das células. Isso a gente sabe na fisioterapia, por exemplo. Tem vários aparelhos que utilizam essa propriedade para tratamento. Então, esse é o efeito umbrella. Então, a gente está falando de um fenômeno que é comprovado cientificamente, fisicamente. Essa corrente contínua de elétrons que flui na superfície do nosso planeta, causando inclusive um efeito de proteção contra ondas eletromagnéticas de aparelhos eletrônicos. Em um estudo de alta qualidade metodológica, muito bem conduzido, 60 indivíduos com mais de 6 meses de reclamação de distúrbios do sono, dor crônica, muscular ou articular participaram do estudo. 30 deles dormiram em colchão com revestimento metálico e aterramento, e os outros 30 dormiram em colchão similar, porém não aterrado. Basicamente eram colchões com uma manta de condutibilidade de alumínio. Essa manta tinha um fio que era conectada ao solo. Então eles dormiram em colchões iguais, porém metade com esse aterramento, com essa conexão com o solo, e outra metade não. E que a gente pode ver é essa tabela desse estudo, mostrando que os sujeitos testes, né, que são as duas colunas da esquerda, você percebe que 85% teve melhora no tempo para iniciar o sono, 93% relataram melhora na qualidade do sono, 100% relataram acordar mais descansado, 82% relataram menor rigidez e dor muscular, 74% menos dor nas costas ou dores articulares e 78% melhor sensação de bem-estar, enquanto que o grupo controle, ou seja, que dormiu não aterrado, teve melhoras ínfimas na casa de 13%, só tendo 0% em algumas dos sinais e sintomas avaliados. Então, esse estudo, por ter esse cegamento dos indivíduos, ele apresenta, e um grupo controle cego, né, apresenta uma boa qualidade metodológica, apresentando um bom indício do que o aterramento pode fazer com a nossa fisiologia e com a melhora de sinais e sintomas de indivíduos. Agora, em um outro estudo de excelente qualidade metodológica, fez da seguinte forma: 12 indivíduos participaram do estudo e foi coletado o cortisol salivar desses indivíduos durante 24 horas. Na noite desse dia, eles dormiram aterrados, com um método de aterramento um pouco diferente, que são pads
colados no pé, colados em um aparelho que está aterrado. Então, basicamente é a mesma coisa. No dia seguinte, foi coletado as mesmas 24 horas de cortisol desses indivíduos. E vocês podem perceber o gráfico. O gráfico à esquerda mostra a curva de cortisol de cada indivíduo. Cada linha é um indivíduo. E olha o segundo gráfico, como houve uma mudança nesse padrão de distribuição do cortisol. Além disso, 11 de 12 indivíduos reportaram adormecer mais rápido e 12 dos 12, todos eles, reportaram acordar menos durante a noite. Além disso, resultados positivos sobre energia ao acordar e energia durante o dia e menos dores noturnas. Esse estudo, então, mostra que o aterramento tem um efeito fisiológico fortíssimo no corpo, representado pela alteração da curva do cortisol, que é o hormônio que a gente chama hormônio do estresse. Em outro estudo, talvez, na minha opinião, o mais interessante de todos eles, 58 indivíduos participaram da pesquisa, onde eles ficavam 28 minutos sentados, não aterrados, com a mensuração das ondas eletromagnéticas, com eletrodos na cabeça, mensurando a onda eletromagnética, e eletrodos medindo a eletromiografia, ou seja, condução elétrica, mensagem elétrica enviada do cérebro ao trapézio superior. E eles ficavam então 28 minutos não aterrados, 28 minutos aterrados, também com um bracelete no tornozelo, com uma condução até a Terra. E podemos ver o resultado das ondas eletromagnéticas nessa tabela. Então você pode perceber que a primeira coluna mostra todos os parâmetros, todas as ondas cerebrais, são vários parâmetros de ondas cerebrais do hemisfério esquerdo do cérebro, e houve no pré-teste não aterrado uma diferença significativa das ondas cerebrais, houve um abaixamento significativo das ondas cerebrais, da atividade elétrica cerebral, de todas as ondas, com resultado estatisticamente significativo, como podemos ver na coluna da direita, totalmente da direita, com valores, para quem entende, valores de P menores que 0,04. Então, valores muito significativos. Ou seja, a conclusão é que o aterramento ele diminui a atividade elétrica cerebral, podendo indicar uma diminuição do estresse para o sistema nervoso central, uma mudança do sistema simpático para um sistema parasimpático, uma mudança de uma situação de mais alerta para uma situação de mais relaxamento. Citando mais um estudo com resultado significativo, indivíduos após 40 minutos de aterramento mudaram a sua condutância da pele, perfusão sanguínea, oxigenação sanguínea, frequência respiratória e frequência cardíaca, o que sugere uma transferência de uma atividade simpática para uma atividade mais parasimpática após o ato de aterrar, de fazer o grounding. Outro estudo, um relato de caso, onde eles pegaram uma senhora com queixas de dores no quadril, tornozelo e joelho, possivelmente artrite decorrente de envelhecimento, e eles aplicaram a termografia, que é uma análise onde tem um aparelho especial que ele consegue identificar as áreas mais quentes do nosso corpo. E normalmente essas áreas mais quentes estão associadas com inflamação. E como você pode ver
nessa figura, né, as setas ali, essas duas fotos da coluna esquerda é uma foto anterior da pelve, né? E a coluna da esquerda, fotos da panturrilha e tornozelo e pé. Então essas setinhas apontando para essas áreas mais vermelhas ali no quadril e no pé, demonstram as áreas onde essa senhora queixava de dor, né? Sendo que a linha superior é antes e a linha inferior após o aterramento, após apenas 4 noites dormindo em colchão com aterramento. Proporcionou essa diminuição nesse calor da região, sugerindo uma diminuição do processo inflamatório que foi compatível com o relato dessa senhora de diminuição das dores nessas articulações. E essa imagem mostra a do joelho, né? Então, ali no primeiro quadro superior à esquerda, a setinha mostrando a área do joelho onde tinha dor, e na mesma foto embaixo mostrando como o vermelho da região diminuiu bastante, assim como o relato de dor dessa senhora. Mostrando nesse experimento que o grounding ele tem um efeito anti-inflamatório, que é explicado teoricamente pela seguinte propriedade física. Os elétrons de carga negativa, eles entram no nosso corpo, anulando a carga positiva dos radicais livres. Para quem não sabe, radicais livres são íons H+, então íons positivos de hidrogênio. E esses elétrons negativos teriam uma ação de anular esses radicais livres, permitindo ao corpo ter processos anti-inflamatórios potencializados. Além dos estudos citados, também temos estudos que mostram aumento da variabilidade cardíaca, menor dor muscular tardia, diminuição da viscosidade do sangue, alterações nos níveis de eletrólitos sanguíneos, ferro, cálcio iônico, fósforo inorgânico, sódio, potássio e magnésio, menor excreção dos íons cálcio e fósforo, e também a diminuição da glicemia de jejum em diabéticos tipo 2, mudança na concentração de hormônios da tireoide e aumento dos níveis de gama-globulina. Isso mostra o efeito do grounding também positivo para doenças cardiovasculares, pelo aumento da variabilidade cardíaca, que é um marcador importante de saúde cardiovascular, bem como diminuição da pressão arterial e da viscosidade sanguínea, mas também efeitos do grounding, possíveis efeitos positivos do grounding em relação à osteoporose, pela menor excreção de cálcio e fósforo, e também na doença diabetes, né? Então, os estudos são bem amplos, né? São muitos estudos já publicados a respeito do grounding e seus benefícios à saúde. Então, qual que é o takeaway do vídeo de hoje? Não existe uma saúde plena sem o grounding. Então, é uma ação que você tem que pensar e tirar algum tempo para fazê-la. Por exemplo, eu não deixo de passar um final de semana sem colocar meus pés em contato com o planeta. E engraçado que antes eu pensava que quando eu ia para o sítio, lá só ando descalço, às vezes eu ia com alguma dor no joelho, dor de treinamento, e voltava sem dor. Eu achava que era por conta de ativação muscular, da gente estar pisando no chão com pedrinha, um chão irregular, mas não, provavelmente é pelo efeito dessa troca de elétrons com o planeta. Então, como vocês puderam ver nesse vídeo, o grounding ele tem um efeito anti-inflamatório sistêmico. Toda doença tem uma base inflamatória. Então, o grounding é uma atitude básica para a prevenção de várias doenças, com certeza, e uma atitude básica para quem busca melhor estilo de vida, maior vitalidade
maior bem-estar, que é o objetivo maior do grounding. Então, para você que fica desconectado com o planeta sempre, se liga nessa e começa a mudar seus hábitos, arruma um local onde você pode tirar seu tênis e encostar num solo virgem, né? Sem laje, sem asfalto, ou então abrace uma árvore. Então, fico por aqui no vídeo de hoje e até o próximo.